Fala, meus queridos, no vídeo de hoje você vai descobrir se ainda vale a pena investir na Bolsa de Valores. Será que mesmo com essa taxa de juros no Brasil tão alta, né, a renda fixa pagando tanto, será que vale a pena correr o risco na Bolsa? Eu sou Luiz Voitas, especialista em finanças e investimentos e já há alguns anos auxilio as pessoas a investirem melhor e multiplicar o seu dinheiro. Bom, e se você nunca investiu, mas está pensando em começar a investir, ou ainda se você já tem alguns investimentos, talvez alguma coisa em renda fixa, está pensando em entrar em ações e está meio assim, não entende muito como é que funciona esse jogo, será que vale a pena ou não? Esse vídeo é para você, não importa o nível de conhecimento que você tem em relação a investimentos. Bom, então o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui é a diferença entre o investimento em ações e renda fixa, né? O que é isso? São dois tipos de investimentos diferentes. Na renda fixa, como o nome já diz, renda fixa, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar e sei quando eu vou receber, tá? É um investimento bem previsível e bem seguro. Quando eu estou investindo em ações, é totalmente diferente, tá? É como se eu me tornasse uma espécie de sócio de uma grande empresa e eu vou ganhar conforme os resultados dessa empresa, tá? Se essa empresa crescer, vender mais, aumentar o número de clientes, se essa empresa tiver uma boa performance, eu vou ganhar junto. Por outro lado, se essa empresa for mal e as suas ações caírem, o meu patrimônio vai cair junto. Então agora em 2023 muito tem se falado, né? Será que ainda vale a pena investir em ações? E por que essa pergunta vem à tona? O que acontece? A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que é aquela taxa definida pelo Banco Central que baliza todos os rendimentos em renda fixa, está hoje em 13,75% ao ano, tá? Dados de fevereiro de 2023. E a expectativa é que essa taxa se mantenha alta aí, pelo menos aí talvez até o final desse ano no mínimo, tá? Ou seja, sem fazer praticamente nada, correndo um risco próximo a zero, você vai ganhar aí pelo menos 13,75% ao ano. É uma rentabilidade muito acima da média de muitos mercados de ações do mundo inteiro, tá? Então é bem alto. Então, considerando que tá seguro, tá fácil de ganhar mais de 13% ao ano, será que vale a pena eu me arriscar na Bolsa de Valores para tentar ganhar 15, 18, 19% ao ano? Bom, uma das formas da gente analisar isso é o seguinte: a gente dá uma olhadinha no passado recente e ver aí as melhores ações, as ações que mais subiram aí nos últimos anos e entender como que foi a performance delas no ano seguinte. Eu vou pegar aqui como exemplo algumas das ações que mais valorizaram em 2021 na Bolsa de Valores brasileira e depois a gente vai ver como que essas ações foram em 2022, porque assim a gente pode ter uma ideia de previsibilidade, né? Será que o mercado de ações tem alguma previsibilidade igual a renda fixa é totalmente previsível? Então vamos ver alguns exemplos. Em 2021, as ações da Embraer foram as que mais subiram, tá? A Embraer no ano de 2021 teve um retorno de 180%. Extraordinário, né? Então, lógico, muito mais aí do que os 13% que a renda fixa está dando hoje. Porém, no ano seguinte, em 2022, as mesmas ações da mesma empresa, da Embraer, caíram 42%. Aí você pode fazer uma conta rápida, né? Uma conta de padeiro. Ah, não, mas se em 2021 subiu 180%, mesmo caindo 42% em 2022, ainda o retorno está super positivo, correto? Correto, mas aqui você está considerando que você acertou o timing, né? De investir lá no comecinho de 2021. Agora, e quem investiu em Embraer no começo de 2022? Só tomou esses 40 e tantos por cento de prejuízo, não pegou nada da rentabilidade passada. Um outro exemplo de 2021 são as ações da Braskem, que subiram 176% em 2021, mas caíram 57% em 2022. E um último exemplo aí para a gente fechar, as ações da Marfrig em 2021 subiram 75%, em 2022 as ações caíram 43%. O que eu quero dizer com tudo isso? Significa que as ações sempre em um ano vão fechar positivo e no outro negativo? Claro que não. A gente tem exemplos de muitos anos de fechamento positivo. Por exemplo, as ações da Petrobras em 2021 subiram 30% e em 2022 subiram mais 43%. Mas isso significa que em 2023 as ações vão continuar subindo 20, 30, 40, 50%? O mercado de ações é totalmente imprevisível.
tá? A gente não pode jamais ter certeza só porque aquela ação tem subido muito, como a gente viu no caso da Embraer, que elas vão continuar subindo, ou até mesmo ações que caíram muito, significa que elas vão ficar caindo para sempre, né? Então, o mercado de ações, ele pode ser muito mais lucrativo do que renda fixa? Com certeza pode. Porém, você tem que estar consciente que vai envolver muito mais conhecimento, muito mais análise, diferente de renda fixa, onde você vai fazer o investimento e vai simplesmente esperar o vencimento para receber o teu dinheiro de volta com os juros conforme o combinado desde o início. Quando você monta uma carteira de ações, você vai ter que acompanhar aquelas empresas, entender o mercado que elas estão inseridas. Se elas, por exemplo, trabalham com importação e exportação, você tem que acompanhar o dólar, o mercado externo, economia, política. Então, tudo bem, você pode fazer tudo isso e ser recompensado, tá? E ganhar aí uma rentabilidade bem acima de 13% ao ano, 15, 20, 30, 40, tá? Como eu mesmo na minha carteira já consegui por alguns anos consecutivos. Porém, é fundamental que você entenda que isso vai exigir muito esforço. Então, para fechar, para resumir, será que vale a pena investir em ações em 2023? Sempre vale a pena investir em ações. O que você tem que se questionar para você ter a sua resposta é o quão disposto você tá a se esforçar, a dedicar tempo a estudar, a ler notícias. Então, se você hoje não tem esse tempo disponível, não tem esse interesse, fica na renda fixa que está pagando um dinheirão. Agora, não, eu tenho interesse, eu quero aprender, eu quero mais que 13% ao ano, aí sim vale a pena você estudar o mercado de ações e montar uma boa carteira de investimentos. Para fechar o nosso vídeo de hoje, galera, o ideal, obviamente, é que você tenha os dois. Você tenha renda fixa e ações dentro da sua carteira. É justamente esse caminho que eu mostro para os meus alunos mentorados, que já são mais de 100 alunos aí espalhados pelo mundo, a montar uma carteira de investimentos baseado no perfil, tá? No seu perfil próprio. Então, você, por exemplo, pode ter um perfil muito mais conservador, o seu vizinho, o seu amigo muito mais agressivo. Vocês têm que ter carteiras de investimento totalmente diferentes, tá? Então, é justamente isso que eu mostro para os meus alunos, como fazer na prática, como escolher os títulos de renda fixa, como escolher as ações, como montar essa carteira de investimentos, quais plataformas utilizar. Essa mentoria ela é individual ou para casais, tá? Tendo muitos casais, é muito legal quando o casal começa a estudar junto, que é um esforço em dobro, o resultado vai vir em dobro também. Então, se você quiser saber mais sobre como funciona a mentoria, como se inscrever, quando que tem disponibilidade, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Clica nesse link e lá você vai escolher se você quer um atendimento individual para casais e você vai receber todas as informações. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Deixa um like nesse vídeo, deixa o seu comentário com a sua dúvida, sugestão, que eu vou te responder, e principalmente se inscreve no nosso canal, tá? Toda semana agora a gente vai estar novamente por aqui soltando vídeos sobre finanças e investimentos, então é muito importante que você esteja inscrito com as notificações ativadas para que você não perca nenhum conteúdo. Meus queridos, muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo, vejo vocês no próximo vídeo.